Olá, tudo bom? Eu sou a Iris e hoje a apresentadora está diferente, né? A nossa querida Marcela está se recuperando e hoje eu estou aqui como entrevistadora, não sendo entrevistada. Uma grande honra estar aqui no Mulherada Simplifica, uma alegria ter vocês aqui conosco e agora comece a se inscrever, curta, compartilhe, que esse canal tem um conteúdo muito bom para todas as mulheres, tá? Com vocês hoje a gente está recebendo uma médica pediatra que vai falar, sim, sobre saúde, mas também um pouco da vida dela, dessa dinâmica de vida na sua atuação como mulher, médica, mãe e tudo que vem aí na vida de uma mulher no dia a dia comum. Querendo receber aqui a Thaís Figueiredo, médica pediatra, e a gente vai conversar um pouco com ela sobre a sua vida. Thaís, seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar com vocês. Um prazer a gente conversar, né, sobre nosso dia a dia de mulher, principalmente de mãe, né, que atravessa aí todos os aspectos do nosso dia a dia. Pois é, né? É um dia a dia que a gente, numa logística de estar aqui, deixar tudo organizado. Mas antes de a gente chegar nesse ponto, queria lá no início, como surgiu essa decisão de ser médica? Então, ser médica para mim era uma coisa que sempre esteve na minha cabeça, sempre foi uma realidade. Você me perguntava o que você vai ser médica. Acho que eu tive bons exemplos, né, desde a minha infância. Eu via meu avô na casa de saúde dele, via minha mãe trabalhando, então Então, sempre seu avô fez e sua mãe parte. são médicos também. Sim, então sempre fez parte da minha realidade, né? Sempre foi uma coisa muito natural. Apesar da minha mãe nunca ser aquela pessoa que falava, não, vai fazer medicina, muito pelo contrário, ela me deixava livre para escolher, mas era algo muito natural para mim. Que Então eu nunca me ótimo, vi fazendo outra coisa. que ótimo. E quando você entrou na medicina, tem que se especializar, Sim. né? E como é que foi a decisão de ser para pediatria? Na verdade, eu digo que eu não escolhi a pediatria, porque eu formei dizendo que eu queria qualquer coisa menos a pediatria. Caramba! Então, quando eu formei, eu fui trabalhar e no dia a dia de trabalho, né, de saúde básica, unidade de saúde da família, eu percebi que a pediatria tinha uma coisa que me chamava muito a atenção, que era o cuidado a longo prazo, o acompanhamento e principalmente a prevenção. Eu vi que na pediatria, nossas atitudes de prevenção faziam muita diferença na vida daquela criança até o fim da sua vida. Né? Muitas doenças que hoje a gente vê em idosos, em adultos, a gente conseguia prevenir na infância. E eu vi também que na criança a gente tinha mudanças rápidas, a gente tinha mudança de estilo de vida fazendo diferença em suas doenças, em sua comorbidade, seu crescimento e desenvolvimento. Então eu fui me encantando com aquilo, com aquele cuidado. Então eu escolhi a pediatria porque eu gostava da diferença que eu podia fazer na vida daquelas crianças a longo prazo, na prevenção e principalmente no acompanhamento de famílias, porque quando você acompanha uma criança, você não acompanha nunca só a criança, né? Você Verdade. acompanha toda aquela família e acaba fazendo diferença na vida de todos eles. Depois da pediatria, também tem outra especialização, Sim. né? Porque é, dentro, né, desse universo, você vai se identificando. E aí veio essa parte de tratamento respiratório, alergia. Me conta um pouco sobre isso. Eu sou pneumologista, né? Cuido do pulmão das crianças. O meu encantamento pela pneumologia veio antes da pediatria, né? Na faculdade, quando eu Nossa. estava me formando, eu achava que eu ia fazer clínica médica e depois ia fazer pneumologia, como a minha mãe. Só que aí, quando eu comecei a me especializar, eu fiz faculdade em Teresópolis, eu fiz residência de pediatria em Teresópolis, e lá, majoritariamente, as doenças são respiratórias. Grande parte das Sim. doenças nas crianças são respiratórias. Então, eu via que a gente podia fazer diferença naquilo. Eu via que com um cuidado adequado, com a prevenção adequada, a gente conseguia mudar o destino e a história de vida dessas crianças. Então, eu consegui aliar o que eu já gostava, que era pneumologia, com uma nova paixão, que era pediatria, Uhum. e me mantive nesse caminho. É, e fui me apaixonando cada vez mais, porque diferente de outras especialidades, você tem uma diferença, uma modificação imediata, né? Você trata aquela doença, você consegue ver diferença basicamente, Nitidamente, né? nitidamente, imediatamente, né? E consegue mudar prognóstico, consegue mudar estilo de vida, e isso me encanta muito.
Isso é muito rico, né? Assim, as graduações, né? Eu fiz comunicação, sou publicitária de formação, mas dentro da comunicação eu entrei para ser fotógrafa. E aí depois eu não, vou para publicidade. Na medicina, né, você entrou, né, se especializou depois pediatria, essa parte de doença respiratória, pneumologista. Mas você chegou também a namorar umas outras especializações, uma coisa que você gostasse ou não? Sempre foi É, sobre isso. especialização em si, eu sempre tive a certeza do que eu queria. Depois que eu Aham. comecei a fazer pediatria, eu sabia que eu iria fazer pneumologia. Mas de fato você passa por todos os campos, né? Então Isso. você acaba se É muito identificando rico, mais com né? um, menos com o outro. Tive muitas certezas do que eu não queria fazer, Aham. né? São especialidades lindas, mas, por exemplo, especialidades que lidam com doenças crônicas, sem muito prognóstico, não seriam para mim. Entendi. Então você acaba tendo certeza do que você quer, mas obviamente a gente se identifica, né, com outras coisas. Eu tinha muito medo de sala de parto quando eu comecei a fazer pediatria, porque era algo muito novo. Eu sou uma pessoa que tem medo do novo, eu gosto da minha rotina, então isso me assustava muito. Mas graças a Deus eu fiz residência num lugar onde sala de parto de alto risco é sua realidade no dia a dia. Então isso também me encantou. Tanto que hoje eu trabalho, né? Além da pneumologia, eu faço puericultura, eu faço acompanhamento pediátrico e faço sala de parto. Então, assim, é muito bom você fazer residência, por exemplo, num bom lugar, né? Porque você vive tudo, você vê todas as realidades, você experimenta de tudo, você sai preparado para lidar com tudo, né? Claro, mais com umas coisas, menos com outras, mas você tem possibilidade de experimentar vários campos. Então, isso Uhum. te torna um profissional mais completo e você consegue decidir com mais facilidade aonde você vai atuar e estudar mais, né? Se aprofundar mais. Que legal. Tem algum caso, assim, algum atendimento que você teve que foi especial, assim, que a família ou o próprio paciente, dependendo ali da idade, já, a criança já consegue se expressar bem, falar muito obrigado, você mudou minha vida, esse direcionamento salvou, enfim. Porque tem doenças, eu tenho asma, né? Então, assim como é, doença respiratória, assim, é difícil ter um médico realmente que, Sim. não, e, sabe, teve algum caso, assim, especial, assim, alguns, né? Na pneumologia a Citão. gente tem muitas nuances que pequenas coisas fazem muita diferença, né? Então a gente acaba tendo esse relacionamento muito bom, né, Sim. com as famílias e famílias que são muito gratas a gente por muito tempo, justamente por isso. Às vezes uma pequena diferença que a gente faz muita diferença na qualidade de vida dessa família. Então eu tenho várias famílias que eu acompanho com muito carinho, né, que Nossa. trazem esse obrigado, essa gratidão. Mas eu tenho um carinho muito especial também por muitas famílias que, como eu faço sala de parto, tem muitas crianças que eu vejo nascer, acompanho seu desenvolvimento, seu crescimento, e algumas acabam tendo doenças respiratórias e a gente faz esse acompanhamento a longo prazo. Então é muito gratificante, né, você acompanhar uma criança que você viu nascer e Sim. você conseguir fazer diferença de prevenção, desenvolvimento, acompanhamento, mas também na doença que ela vem apresentar, né? Fora algumas doenças raras, né, que a gente Caramba. tropeça pelo caminho, acaba conseguindo ajudar as famílias e a gente guarda um carinho especial. Que bom. E quanto tempo, assim, você já está atuando nessa parte de pediatria, dessa parte respiratória, Eu me pneumologista? formei em 2018 e desde que eu entrei na residência de pediatria para me especializar, eu já tinha o foco de acompanhar a parte de doenças pulmonares, porque eu já sabia que era aquilo que eu queria, Sim. né? Então, por exemplo, no meu estágio eletivo opcional, eu escolhi para um grande serviço de pneumologia, para conhecer o serviço, me apaixonei pelo serviço e fui para lá, né? Fui para o PPMG, fui para o UFRJ fazer minha especialização. Aham. Então, desde 2018, quando eu me formei na faculdade, eu já me enfiei nesse meio e fiquei me especializando. Pós-residência, eu também me mantive na mesma universidade, escolhi fazer meu mestrado lá, na prova de função pulmonar, e me mantenho com esse vínculo até então. Que bom. E no atendimento, quando você vem atender as crianças, enfim, elas chegam assim, quando é a hora, como quando os pais chegam, já chegam com a criança muito alérgica ou já passando muito mal,
o que você pega em consultório, assim, e o que é indicado, né? Pra você dar uma dica pra Sim. gente, né? Logo no início, fazer aquelas avaliações. Porque assim, tem gente que fala assim, eu não vou levar no pneu, porque meu filho tá bem. Mas não levou nenhuma consulta para ver, né, previamente. Sim. Então, o que você vê no consultório? O que você indica os pais levar, os responsáveis levar os seus filhos desde cedo, assim? Eu sou uma pediatra que tem um olhar muito preventivo, tá? Eu acho que o melhor tratamento é a prevenção sempre. Sim. É melhor você não chegar ao ponto de Uhum. ter que ter uma intervenção mais profunda, né, por prevenção. A Sim. maioria das doenças na infância podem ser prevenidas, seja por vacina, seja por acompanhamento. Então, eu acho que assim, ninguém conhece a criança melhor do que a própria mãe, a própria família. Se você desconfia, se você acha que tem algo que precisa ser avaliado, leva, porque você não vai se arrepender. Mesmo que você tenha seu filho avaliado e falar, não precisa de acompanhamento, isso é normal, isso não precisa de intervenção, só acompanhar, você nunca vai se arrepender de ter feito isso. Mas o contrário é muito ruim, né? É muito Você ruim, poder verdade. ter intervido há muito tempo atrás e a doença vai evoluindo, vai piorando. Então, assim, se mãe, pai acha que tem que avaliar, é o que tem. Né? Entendi. Infelizmente, a gente pega crianças hoje que são acompanhadas, né, pelo pediatra geral, por outras especialidades às vezes, e as pessoas, por medo de perder o paciente, não sei, ficam segurando o paciente e não encaminha para avaliação, o que eu acho uma grande bobagem, né? Cada um tem seu Sim. espaço, eu vou avaliar, vou te contra-referenciar, enfim. Mas a gente acaba pegando crianças que poderiam ter sido tratadas, Antes, poderia né? há muito tempo atrás e coisas simples mudariam a qualidade de vida, crianças que não dormem direito há anos, famílias que têm transtornos por isso. Então, Entendi. assim, se você, mãe, acha que seu filho precisa ser avaliado, não pensa duas vezes. E o que você habitualmente no consultório tem mais gente com asma, bronquiolite, bronquite, enfim, essas. Desmistifica pra gente um pouco do que é cada coisa, que tem uma Sim, diferença, né? sim. Tem realmente diferença. E os Até sintomas? um tempo Quando você atrás, falou de dormir, né? É um sintoma, sim, né? até um tempo atrás existia o discurso, né, de que para se diagnosticar asma, Uhum. você tinha que ter umidade mínima, Uma né? idade, A gente era chamado de bebê cheador, lactente sibilante, só após 5 anos se faria o diagnóstico de asma. Então, o que a gente vê no consultório? Muitas crianças sem diagnóstico. Crianças que têm sintomas claros, história clínica clara, mas não têm um tratamento adequado porque não se fechou um diagnóstico, não se deu um nome, Entendi. né? Então a gente hoje trabalha muito para mudar isso e graças a Deus os protocolos, enfim, também têm mudado. O GINA, né, que é um dos principais documentos que orientam o tratamento, o diagnóstico de asma mundialmente, reconheceu isso esse ano, por exemplo. Então, hoje formalmente a gente pode fechar esse diagnóstico em menores de 5 anos. Era uma coisa que a gente já fazia, só não era protocolar, né, só não dava o Entendi. nome. Uhum. Mas a gente não pode esperar a idade da criança para começar a tratar. Imagina um pulmão sofrendo ali 5 anos. Então, hoje, infelizmente, a maioria dos pacientes que chegam ao consultório são crianças com asma sem diagnóstico, tá? E que vêm sofrendo por essa Com asma. negligência de tratamento. E aí vem todas as complicações, né, de qualidade de vida que isso traz. Então, a maioria são doenças alérgicas, a maioria é asma, mas a gente tem, né, de acordo com a sazonalidade, vem outono, vem inverno, a gente aumenta muito o número de bronquiolite, Sim. por exemplo. O que a gente espera aí que nos próximos anos diminua bastante, né? Que agora a gente tem vacinas, a gente tem anticorpos, então a tendência é diminuir a qualidade, a incidência desses vírus, né? Entendi. Você falou da vacina, falou, né, da medicação também, enfim. O que mais, assim, melhora na qualidade de vida respiratória? Um esporte, uma alimentação, uma limpeza, né, na casa, enfim. Essas dicas, assim, mais funcionais no dia a dia também. Sim. Lógico, que vacina e remédio sempre. Mas
até no dia a dia mesmo, quando você falou assim, a família conhece mais, a mãe conhece mais, então é perceptível, às vezes, a criança tá ali naquele ambiente, nossa, aqui eu tenho que mudar, eu não pode Sim. ficar muito tempo aqui. Porque você como mãe também pega isso no ar, né? Sim. A medicação, sem dúvida, é muito importante. Ela vem na prevenção também de Sim. crises, mas de nada adianta a medicação se eu não tiver um controle ambiental adequado, né? E isso leva grande parte do tempo da minha consulta, por exemplo, né? Isso é muito importante. Não adianta você chegar, você vai usar essa bombinha, pronto, acabou. O que vai mudar a vida dessa criança, dessa família, é informação de qualidade, tá? Seja entendendo a doença que ela tem, entendendo o tratamento que ela vai fazer. Não adianta eu só prescrever uma medicação. Se você realmente não entender o porquê você precisa disso, você não vai ter a facilidade de aderir a esse tratamento. Mas a informação de qualidade em termos do que você deve fazer dentro da sua casa, o que você deve evitar. Então, a família precisa ser orientada de cuidados de higiene ambiental, cortina, tapete, pelúcia, poeira, ácaro, isso tudo faz muita diferença. Muito mais do que o remédio isolado. E além disso, vacinação, de prevenção, coisas, né? Exatamente. E uma coisa muito importante, que na grande maioria das vezes é negligenciada, é técnica inalatória. Né? Essa família precisa saber manejar o que ela vai usar para fazer a medicação. Então, é muito importante o pneumo, o pediatra, pedir que leve esse material à consulta, ver a família fazendo. Não adianta só perguntar, você sabe fazer? Tá, sei. Como é? Pois é. Pega, faz na minha frente para ver. Checar se tem medicação no frasco. Isso é absurdamente negligenciado. Quando você começa a perguntar e pedir, você vê. Quando você falou isso, eu lembrei, ficou rodando muito tempo um vídeo de como fazer a lavagem nasal. E eu lembro que o pediatra da minha filha falou assim: olha, isso é muito perigoso, porque pode ir pro ouvido. Enfim, então, por causa, né, a criança tá ali entupida e é bom realmente trazer. Como é que você faz? E você pergunta isso? Eu sou extremamente a favor da lavagem nasal. Né? Eu sou uma defensora da lavagem nasal feita corretamente. Então, é isso que eu tô falando, mas tem que ser corretamente. Na minha consulta, quando você sai da minha consulta, no dia seguinte, você recebe uns 5 PDFs do seu WhatsApp. Porque o que eu penso? A consulta é um momento curto, comparado a todo o contato que você tem com a doença, e é muita informação. É muita informação que a mãe traz, que o pai traz, é muita informação que vocês levam. Então, você precisa de um material para recorrer em momentos de dúvida. Sim. Então, assim, eu sou muito a favor disso, de ensinar e de dar a possibilidade de você checar a qualquer momento. Claro, você vai poder me perguntar também a qualquer momento, mas a lavagem nasal, por exemplo, feita adequadamente, ela só traz benefícios. Mas se for feita errado, muitos malefícios. E as pessoas carecem de informação. O que eu acho hoje é que o grande problema não é falta de informação. É pelo contrário. A gente tem muita informação, mas a gente tem informação sem curadoria. Então a mãe chega ansiosa, chega desesperada, porque ela é bombardeada de informação, mas não sabe como filtrar o que é adequado, o que não é. E na sua consulta, né, você falando esse cuidado, assim, dessa consulta bem, tem que ser também humanizada, né, Thaís? Sem sombra de dúvida. Então, como é que você lida também quando recebe uma criança doente, uma família fragilizada? Porque você também, né, tem que ser a médica, mas você também tem que sentir ali. Então, como é que é esse equilíbrio entre essa parte, né, de médica, mas também como ser humano, né? Ou ser mãe também, você solidária ali, aquela criança doente e a família fragilizada. A medicina ela é feita de protocolos, né? Mas não pode ser mecanizada. Cada família tem sua realidade, cada família tem um lugar que dói diferente, né? Quem passou por uma coisa não vai ver a situação da mesma forma que outra que não passou. Então, primeira coisa, você precisa se colocar no lugar daquela pessoa e você precisa tentar entender a realidade, a rotina daquela família. Não adianta nada você aplicar o protocolo correto se você não dá condições daquela família seguir aquilo. Entendeu? Então, eu acho que além de prescrever medicação correta, a primeira coisa é entender a realidade e se colocar no lugar.
Eu acho que depois que você vira mãe, isso muda muito. Faz uma chavinha, Exatamente. né? A Em gente tudo, muda né? a visão de como, principalmente na pediatria, né? Você Sim. consegue se Que é colocar no outra lugar criança. daquela pessoa. Principalmente em sala de parto. Eu falo, quantas salas de parto eu faço no ano? Muitas. Mas aquela sala de parto é única para aquela família, Pois entendeu? é. É o momento mais especial da vida daquela família. Então eu não posso levar aquilo de forma mecanizada. Poxa, que legal. E a maternidade na sua casa, né? Você falou assim, quando a gente vira mãe, muda muito. E como é aliar o seu dia a dia como médica com a sua atuação como mãe, nos seus cuidados também com seu filho? Você que atende ele ou ele tem outro pediatra, enfim, me conta um pouco essa parte. Maternidade, medicina, empreender, tudo junto, Tudo junto. sempre estar equilibrando Os os pratinhos, né? pratinhos. E eu costumo dizer que não é que dê certo sempre. Sempre vai ter algo que não vai dar certo. Mas isso é vida, né? Isso é a nossa vida, a nossa realidade, a nossa rotina. Depois que eu me tornei mãe, sem sombra de dúvida, eu me tornei uma melhor médica, uma melhor pediatra. Meu filho é o meu melhor professor de pediatria, porque uma coisa é Que você ler legal. livro, você lê teoria, outra É, coisa é você viver aquilo como mãe, né? A maternidade, ela não me trouxe a segurança, aliás, a pediatria não me trouxe a segurança completa da maternidade, né? Mas me fez me acolher melhor. E eu acho que hoje isso me auxilia a acolher outras famílias, né? Você passa a entender que não é sempre que o protocolo vai fazer sentido, não é sempre que a rotina do sono vai ser posta perfeitamente no lugar, porque sim. existem muitos outros fatores, né? E eu vejo isso no dia a dia da minha casa. Eu fiz questão de não ser a pediatra do meu filho, né? Porque eu acho que uma visão de fora faz muita diferença. Apesar de ser médica, pediatra, pneumo, eu sou mãe naquele momento. E eu quero me dar a oportunidade de ser Sim, simplesmente sim. mãe. Então, desde o pré-natal até parto, eu quis ser a mãe do Rafael. Então, eu sempre Que falei isso. Eu lindo. falava pro meu obstetra, me oriente como Como uma outra pessoa leiga, paciente, isso porque aí. aqui eu sou só mãe. E é assim até hoje, ele tem a Então, quando pediatra você dele. chega em casa, você deixa literalmente o jaleco fora, Sim, né? Sua mãe do Rafael. sim. E é Inclusive, uma ele nem me decisão, deixa examinar ele. que gracinha. E é uma decisão muito é, prudente, assim, eu acho madura, né? Fazer isso. É uma decisão difícil até. Às vezes é difícil você não se meter, né? É, Tem horas que você quer se meter nas condutas, porque nem você sabe fala. os prós e os contras, enfim. Mas também tenho muita sorte de poder contar com colegas que são muito competentes e eu confio o meu filho a eles. Ai, que ótimo isso. Isso é de uma. E aí, isso é um pouco mais realmente da mulher mãe, mas também com essa junção dessa bagagem que você tem, né? Porque você também atende mães, então eu também Sim, quero ser atendida assim, como elas, né? E sim, com tudo. certeza. Então a gente falou um pouco sobre essas dicas de doença respiratória em casa, assim, quais as pessoas podem fazer na prática. Mas a gente estava falando também, a gente tem muita informação. Nós, estava lendo outro dia, que nós somos a geração que tem mais informação. E você, criando o seu conteúdo, você falou assim, eu mando os PDFs para os meus pacientes, enfim. O que você acha, assim, de tanta informação hoje nas redes sociais, nas mídias como um todo, que você dá uma dica assim pra gente, o que que é bom ver, o que que não é, sempre com respaldo, assim, olha, o que que você pode falar pra gente? É maravilhoso você ter qualquer tipo de informação na sua palma da mão em Sim, 2 segundos. esse acesso, né, Só que você maravilhoso. precisa ter cuidado de onde isso vem, de Sim, como isso ocorre. Eu digo que, por exemplo, na medicina, eu li no artigo tal que pode se fazer tal coisa. Gente, existe artigo para confirmar tudo que você quiser. Agora, o nosso papel é o quê? Da onde vem aquele artigo? Como que ele foi feito? Qual é o tipo de estudo? Isso é comprovado? Isso tem viés? Não é tão simples. não é. Então, quando você acredita em tudo que você vê da internet,
eu acho que você mais se atrapalha do que ajuda. Então você precisa contar com alguém que te ajude a filtrar Sim, aquilo, com certeza. né? Porque muitas vezes você só vai ver o que você quer ver. Você só vai acreditar no que você quer acreditar. Então você precisa de alguém que fale, não, não é bem assim. Não é tão seguro por isso, isso e isso. Não foi testado nisso, nisso, nisso. Ou ao contrário. Então eu Aham. acho que precisa haver um filtro do que a gente recebe. E muito da puericultura da criança eu acho que é isso, né? Não é só medir, pesar, é você ter informações e crescimento de qualidade ali. Informações que você possa confiar, que você possa usar no seu filho sem ter aquele caos de, meu Deus. Porque quando você achar a internet, você vai achar tudo que você quiser. Uhum. Verdade. Você acaba achando tanto pro bem quanto pro mal, né? Exatamente. Então tem que fazer esse filtro. E assim, você estava falando da. Como é que se fala? Puericultura? Isso, que é o acompanhamento ali do início de vida da criança. A rotina, A né? Acho que rotina, né? E você também faz essa parte, sim, né? sim. Desde a sala de parto até. Tem, assim, alguns pacientes que estão com você desde a sala de parto, que já a criança já fala, já se identifica. Como Sim. é esse pouco, assim, do consultório que você já leva pro coração, assim? É muito mágico, né? É Você muito vê a mais. criança que nasceu com você, Aham. e principalmente aquelas que dão trabalho. E aí você vê ela ganhando seus marcos de desenvolvimento, chegando no seu crescimento adequado, falando, andando, indo para a escola. É muito bom isso, né? Principalmente quando você acompanha na pediatria também, e aí você acaba participando dos perrengues, né? É. Criança que acaba sendo internada, vai para o CTI. É muito bom você ter a confiança da família nesses momentos, né? Você consegue ver a criança com outro olhar. Afinal, você já conhece ela desde sempre. Eu tenho crianças que eu acompanho desde a consulta de pré-natal, que Nossa. a mãe foi gestante, fez a consulta de pré-natal, a criança nasceu comigo e hoje está lá com 3, 4 anos, já passou por internação, já passou por percalços e a gente está em acompanhamento. E é muito bom que você conhece a criança. É bom você ter esse olhar desde sempre, né? Quando você está na emergência, por exemplo, você é um pediatra, está na emergência, você recebe a criança, você não conhece pelo que ela passou, o que ela faz. Por mais que a mãe tente contar, né, é diferente de quando você já acompanha. Faz toda a diferença, né? Esse dia a dia, assim, desde cedinho, né? Sim. Então, eu acho que esse olhar também de mãe, assim, já muda ali quando a criança já entra, né? Você já percebe. E assim, nessa sua trajetória como médica, como mãe, como mulher empreendedora também, que você estava falando. Aliás, vamos botar aqui, ó, Sandro, o arroba dela aqui na rede social para vocês verem um conteúdo de qualidade, né, Thaís? Em breve vem novidade com a Simplifica. Ó, então aguardem. Então eu queria saber um pouco assim, até para estudantes assim, de pessoas que querem fazer medicina ou que querem ser pediatra, e que qual dica assim você poderia dar? Vou falar uma coisa para você. Eu tenho mais de 20 anos de formada, mas na época eu fiz um curso de orientação vocacional. E aí a psicóloga perguntou tudo que eu gostava. E eu falei pediatria, tá? Porque eu sempre gostei de criança, enfim. E aí falei de muitas outras profissões. E eu lembro que tinha mostrava assim todas as matérias que ia ter. E eu vi que tinha uma matéria que você tinha que ver o cadáver, enfim. Eu falei, fiz assim. E Próximo. próximo, enfim. Então, porque tem muita gente que não sabe, eu quero ser médico, mas não vamos romantizar tanto. Não, aliás, a vida como um todo, né? Não só a Sim. medicina, mas eu queria que você falasse um pouco disso, da vida realmente. Eu decidi, veio na sua casa, né? Você viu seu avô, sua mãe e tudo. Mas para quem também nem tem essa vivência, mas que quer ser médico e tudo, assim, como é essa parte mais de decisão, o que vai encontrar, o que vai empreender, o que vai fazer, enfim. Fala um pouco dessa parte da medicina não romantizada, mas de Sim. dica realmente assim crucial para as pessoas entenderem um pouco desses estudantes que querem, têm o sonho de ser médico. Eu, antes de escolher medicina, eu conhecia medicina sem glamour, né? Eu Sim. conhecia
atrás das cortinas. Aham. Eu vivia no hospital, eu vivia dentro do consultório da minha mãe, sabia tudo de trás das câmeras, né? A parte Aham. de empreender, a parte de imposto, de financeiro, via toda essa parte. Então, Sim. para mim, não era novidade. Mas eu Aham. vejo que muita gente escolhe a medicina pensando no glamour, pensando no dinheiro. E, gente, salvo algumas especialidades, o glamour da medicina já foi faz tempo. Você não tem aquela visão de antigamente, né, de prestígio, de ter emprego certo. Hoje você vê médico desempregado. Você vê especialista tendo que trabalhar em área generalista porque não consegue oportunidade na sua especialidade. Sim. Então, você tem que escolher medicina por vocação, você tem que escolher Vocação. medicina por amor, pelo que você ama fazer. Se você escolher por glamour, por dinheiro, a chance de você ser uma pessoa frustrada na sua profissão é muito grande. Que é aquilo que você vai levar diariamente pro resto da sua vida. Sim. Não é uma coisa que você vai ficar um mês fazendo, né? É uma profissão de muitas escolhas, de abrir mão de muita coisa, né? Eu perdi as contas nesses anos de especialização, enfim, de quantos fins de semana eu perdi, de quanto Natal, Ano Novo, aniversário do meu marido eu fiquei longe porque eu estava de plantão, porque eu estava atendendo, ou porque eu estava na residência. Então, assim, uma residência, por exemplo, são 60 horas semanais, no mínimo, dentro de um hospital, mal remunerado. Então, assim, se você não amar o que você está fazendo, não vai fazer sentido. Então, a principal coisa, na minha opinião, é escolher por vocação, escolher por amor. Óbvio que todo mundo quer ser bem remunerado, que todo mundo quer ter um padrão de Sim, vida, claro. mas uma coisa sem a outra não faz sentido. Então são muitas coisas que você decidiu, né, por vocação. Sim. Então, olhando assim para trás, assim, para sua trajetória até aqui, que falaria assim que eu tenho de orgulho até aqui? Bom, eu acho que se eu pensasse assim, na minha adolescência, no meu início de carreira, eu nunca ia imaginar que eu estaria tão feliz fazendo o que eu faço hoje, né? É muito gratificante você acompanhar famílias, é muito gratificante você ver a evolução de cada uma delas. É, Então, assim, eu tenho muito orgulho de fazer o que me faz feliz, né? De fazer e também de fazer de uma forma com que eu priorize a minha família, que eu Sim. priorize a minha vida pessoal. Não adianta você fazer uma coisa e esquecer de todo o resto. Então é justamente isso, é fazer por amor, fazer por vocação, ter orgulho da diferença que você faz na vida das pessoas. Eu acho que eu não faço por dinheiro, eu não escolhi minha especialidade por dinheiro. É, então isso me deixa mais tranquila, porque eu não tenho aquela obrigatoriedade de estar fazendo em troca de algo. Eu faço porque eu amo, porque eu tenho como vocação. Obviamente, tenho minhas pretensões, enfim, Sim. mas fico feliz, tenho felicidade, tenho orgulho de ver minhas famílias crescendo, minhas famílias evoluindo, as crianças ganhando é, todo o desenvolvimento que precisam ganhar. Ganhando vida, né? Se Exatamente. E qualidade de proporcionando vida vida. de uma família inteira, porque uma Isso. criança doente tira a qualidade de vida da família inteira. Nenhuma mãe consegue dormir tranquila no travesseiro sabendo que seu filho não tá bem. Eu nem funciono. Fala Exatamente. assim, meu marido às vezes, tá com febre, ó, acaba tudo. Acaba tudo, nem Às vezes a funciona. criança tá lá plena, É, mas os mas pais. os pais. Então, que tipo de profissional de médica você ainda deseja ser? Bom, o que eu pretendo e que é um foco, né, um objetivo Aham. profissional é levar informação de qualidade para as famílias. Eu acredito muito, né, no escalonamento de informação adequada. Eu acho que quando você tem Sim. uma fonte de informação adequada, fica muito mais fácil e mais tranquilo você fazer o que tem que ser feito com seu filho. Então, além de atender e acompanhar as crianças, o meu foco principal de futuro
é educar famílias, é educar as famílias que eu acompanho para que elas tenham tranquilidade de saber o que elas mesmas estão fazendo. Eu não acredito numa medicina que meus pacientes só reproduzem o que eu falo. Eu acredito numa medicina que as famílias aprendam comigo e levem isso para a vida delas. Que ótimo. E para a gente fechar agora, queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas, assim, para as famílias, né? Para quem já quer fazer medicina, né? Você já deu uma dica, mas assim, de incentivação mesmo para as pessoas que há tratamento correto, a cura, a vida, enfim, uma mensagem do seu coração, como médica, como mãe, como Thaís, como uma mulher, ao seu próximo, olhar ali para aquela câmera, para você falar para as pessoas essa sua mensagem de vida e do seu coração, Thaís. Fala aí para a Mulherada Simplifica e todo o público do Mulherada, escutem a Thaís. Bom, gente, maternidade não é fácil. Não existe livro, manual de como ser a mãe perfeita, de como ser a mulher perfeita, de como dar conta de tudo. E eu acredito muito que você é a melhor mãe que você pode ser. Então, eu acho que o maior investimento, a maior preocupação que a gente deve ter é ter informação de qualidade para levar o melhor que a gente pode para os nossos filhos. Então, filtrem o que vocês escutam, procurem informação de qualidade, procurem aprender. A nossa educação ninguém nunca tira da gente. E eu não falo isso só de estudo, de trabalho, é dentro da nossa casa também. É como é a melhor forma de educar seu filho, qual é a melhor forma de desenvolvê-lo, de auxiliá-lo e até de procurar ajuda quando precisa. Então, se imuna de informação. E se você acha que tem algo de errado com seu filho, que tem algo a melhorar, procure um profissional adequado, porque ninguém conhece seu filho mais que você. Obrigada, Thaís, pela tanta informação rica, né, gente? Que eu tô aqui, já tem um monte de coisa na minha cabeça. Então, obrigada, assim, desejo, não só eu, mas toda a equipe aí do Mulherada Simplifica, quem tá assistindo, foi realmente muito bem, assim, instruído e também saber da sua trajetória de vida, é uma alegria ver uma menina, tá? Eu vejo você como menina sempre. Estar nessa profissão tão apaixonada, tão segura de si, de conhecimento. E a gente deseja aí sucesso cada vez mais para você. E depois vocês vão ver aí o projeto da Thaís com Mulherada Simplifica. Gente, quero agradecer vocês. Curtam, se inscrevam nesse canal, que muito conteúdo bom está por vir, tá bom? Até a próxima com a nossa apresentadora querida Marcela, daqui a pouco aqui com vocês. Tchau, tchau.